de hoje nós vamos continuar o nosso panorama do Antigo Testamento, ensinando sobre o tabernáculo. Nesse panorama a gente tem tentado mostrar como o Antigo Testamento é um todo unificado, com suas diferentes partes todas fazendo referência umas às outras. Chegando no tabernáculo, nós chegamos num momento que é um dos pontos chaves da história bíblica. O tabernáculo, para quem está acompanhando as aulas até agora, vai ajudar a entender muito do que a gente já ensinou a respeito da criação, do Éden e de todas as histórias do ciclo patriarcal. E o tabernáculo também nos ajuda a entender muito sobre o Novo Testamento. Eu gostaria muito que a gente pudesse ter essa aula pessoalmente, até porque Paulo e a Cris têm uma excelente maquete do tabernáculo que a gente poderia usar para ir explorando todos os detalhes arquitetônicos, mas infelizmente não vai dar. Então hoje a gente vai estudar a estrutura arquitetônica do tabernáculo. A gente vai ver suas diferentes zonas, suas regras de acesso, a mobília, e principalmente vamos tentar falar sobre o significado de todas essas coisas. Vai ser impossível ser minucioso com o tempo que a gente tem, mas vamos tentar falar daquilo que é mais fundamental. Vamos então relembrar o contexto que a gente está. O Senhor acabou de selar uma aliança com o seu povo, numa espécie de cerimônia de casamento no Sinai. Ele ensinou ao povo as suas leis, dizendo como eles deveriam viver como o povo de Deus, imitando o seu Senhor. Para finalizar a cerimônia, os anciões do povo subiram com Moisés na montanha para comerem e beberem com Deus, mas apenas Moisés pôde entrar na nuvem de glória. E é ali, na presença de Deus, que Moisés vai receber as instruções para a construção desse santuário, que é o tabernáculo. Vamos então olhar como é a estrutura desse tabernáculo. O tabernáculo, antes de tudo, ele é uma tenda. Como vocês podem ver nessa imagem aqui, ela não é uma simples tenda como a gente está acostumado a pensar, daquelas tendas de acampamento que tem apenas o toldo. Ela é uma tenda com paredes de madeira que são revestidas de ouro, que são colocadas verticalmente no chão. São feitas para serem fáceis de você montar e desmontar à medida que a peregrinação do povo vai seguindo pelo deserto. Essa tenda ela tem 3 camadas de cortina em cima, na verdade 4, porque a camada mais interna é uma camada que serve também como uma pintura, digamos assim, ou decoração para o tabernáculo. Vocês podem talvez perceber um pouco na imagem que ela tem querubins desenhados, entrelaçados nessa cortina. Então quando alguém entra nessa tenda, olhando para cima, ele vai poder ver imagens de querubins, como se estivesse entrando numa catedral. Nessa outra imagem aqui, que a gente vê um pouco mais de longe, a gente pode ver que ao redor dessa tenda tem um pátio, né, que é circundado por essas cortinas brancas penduradas em postes. Uma outra coisa muito importante da descrição do tabernáculo é que a sua porta é para o leste. Então quem entra no tabernáculo está se movendo do leste para o oeste. Aqueles que já têm acompanhado as aulas vão perceber a importância disso. Nós vamos comentar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas apenas um lembrete de que o Jardim do Éden também, a sua entrada era do leste para o oeste. Prestando atenção às medidas do tabernáculo, a gente pode construir um diagrama como esse aqui e ver as simetrias que existem no planejamento do tabernáculo. Nessa outra imagem que a gente vê aqui, um recorte, a gente pode ver que dentro da tenda existem 2 salas. A primeira é o lugar santo, que é a primeira que você entra aqui, e a segunda é o lugar santíssimo, ou também chamado Santo dos Santos. E aí essas 2 salas, junto com o pátio externo, formam 3 salas, ou 3 zonas. E existem regras de acesso a essas salas. A primeira sala, o átrio,
ele é acessível por todos os israelitas. É onde eles vão lá para fazer seus sacrifícios e cultuar ao Senhor. O lugar santo ele é acessível apenas pelos sacerdotes, e o lugar santíssimo é acessível apenas pelo sumo sacerdote, uma única vez por ano, no dia da expiação. Vamos então ver como é a mobília dessas diferentes salas. Ainda nessa mesma imagem a gente pode ver que aqui no pátio tem duas mobílias. Primeiro uma espécie de caixote de bronze, que é na verdade um altar. É ali onde os animais são queimados e oferecidos. E a gente tem logo após uma bacia de água, que é onde o sacerdote lava suas mãos e os seus pés toda vez que vai entrar no lugar santo. Entrando no lugar santo, a gente pode ver que existem três mobílias. Do lado norte, ou lado direito, está uma mesa feita de madeira e coberta de ouro. Os 12 pães da proposição, ou pão da presença, também como é chamado, são colocados sobre a mesa e substituídos a cada dia de sábado. Ao sul, nós temos um candelabro de ouro puro, que é descrito como uma amendoeira com galhos e bulbos. E ao oeste, de frente à entrada para o lugar santíssimo, nós temos esse altar de ouro do incenso, que é oferecido também ao Senhor. Um outro detalhe interessante que a gente vê é que ao entrar no lugar santo, não só acima o lugar é coberto de imagens de querubins, mas há um véu também que separa o lugar santo do lugar santíssimo, que também está cheio de imagens, de desenho de querubins. Essa outra imagem aqui, muito interessante, mostra pra gente um desenho mais, sei lá, talvez simbólico do candelabro, mostrando como ele pode se parecer com uma amendoeira. Por fim, o lugar santíssimo contém apenas uma peça de mobiliário, a Arca da Aliança, que é uma caixa de madeira coberta por ouro por dentro e por fora. Ela também possui querubins dourados por cima, e dentro dela estão as tábuas da aliança. Vamos então pensar um pouco e ver quais são os significados desse tabernáculo. Por que Deus pediu essa construção e o que ele significa? Primeiro de tudo, o tabernáculo é uma casa. Seus móveis são semelhantes aos móveis das tendas dos israelitas. Então, no átrio, como a gente viu, tem aquele altar onde os animais são queimados para consumo. É como se fosse o fogão de uma cozinha. E o altar, além disso, ele é chamado também de mesa do Senhor, em Ezequiel. No lugar santo nós temos uma lâmpada para iluminar, e um altar para queimar incenso com cheiro suave e uma mesa com pão. Era comum na casa dos israelitas na época usar incenso dentro da casa para aliviar, tirar o mau cheiro, deixar a casa mais cheirosa, né? Então é como se o lugar santo fosse também a sala de estar da casa. Lógico que não é uma sala de estar comum, porque ela está cheia de móveis de ouro e tem belas cortinas e véus. Então o átrio é a cozinha, o lugar santo seria uma sala de estar, e o lugar santíssimo seria uma sala do trono. A arca, que contém as duas tábuas dos 10 mandamentos, é chamada de o estrado dos pés de Deus. E os querubins acima da arca, eles formam como se fossem o trono do Senhor. Salmo 80 diz que o Senhor está entronizado sobre os querubins. Portanto, não se trata apenas de uma casa qualquer, o tabernáculo, mas é a casa do rei de Israel. Por isso que a casa tem um trono. É ali onde o rei toma o seu lugar para reinar. Ele recebe os seus súditos para comer com ele no átrio, mas apenas os servos do palácio, que são sacerdotes, podem entrar ali dentro para cuidar da casa.
Um outro significado é que o tabernáculo é um santuário. De fato, ele é chamado assim algumas vezes na Bíblia. Um santuário significa lugar santo. Um lugar se torna santo quando Deus o visita com sua glória. Em Êxodo 3, por exemplo, quando o Senhor aparece para Moisés, aquela aparência em forma de glória, a aparência da glória do Senhor naquela sarça ardente, torna aquele lugar santo também. Por isso Moisés tem que tirar os sapatos. Do mesmo modo, no final da construção do tabernáculo, a glória do Senhor entra naquele lugar, enche aquele recinto, e aí aquele lugar se torna um lugar santo também, por isso um santuário. O santuário ou um lugar santo se refere também a algo que é uma possessão exclusiva de Deus. Santo quer dizer separado. Então, quando dizemos que um lugar é santo, queremos dizer que tudo deve ser usado para Ele e apenas como Ele deseja que seja usado. E é por isso que existem muitas regras para o que você pode ou não pode fazer no tabernáculo. Não se pode mexer com as coisas do Senhor. No Novo Testamento a gente vê o mesmo princípio sendo aplicado. A igreja é o templo de Deus. Nós somos santificados pelo Espírito Santo que habita em nós. Se alguém mexe conosco, com o povo do Senhor, ele está atacando as coisas sagradas de Deus, está profanando o seu templo, o seu santuário. Como mostra a história de Israel, o Senhor fica irado quando as pessoas mexem com suas coisas. Podemos descansar sabendo que estamos debaixo da proteção de Deus. O tabernáculo é também uma extensão viva do Sinai. A glória de Deus que preenche o lugar santíssimo e santifica o tabernáculo, ela vem do alto do Sinai. O Sinai era o lugar onde o povo podia ver Deus e sua presença gloriosa. Era um símbolo e um lembrete muito poderoso do seu relacionamento com o Senhor. Mas agora que eles vão deixar o Sinai e peregrinar pelo deserto, um símbolo visível e tangente da sua presença se torna uma necessidade urgente. Por isso o tabernáculo é essa extensão viva do Sinai, móvel no meio do povo, que continua simbolizando e representando a presença de Deus. Mais do que isso, o Sinai tem a mesma estrutura do tabernáculo. Assim como o tabernáculo, o Sinai é dividido em 3 zonas. As pessoas estão acampadas ao pé do Sinai, mas elas não podem tocá-lo, assim como elas não podem tocar o altar de bronze. Os anciões e sacerdotes sobem parcialmente para banquetear na presença de Deus, como se entrasse no lugar santo, mas apenas Moisés pode entrar na nuvem de glória, na presença de Deus. Então o sumo sacerdote é como se fosse um Moisés permanente que uma vez por ano pode entrar na presença de Deus. Além disso, levando em consideração essa analogia, a gente vê que toda vez que o sacerdote entra no tabernáculo, é como se estivesse subindo de novo na montanha de Deus. Além disso, o tabernáculo é também uma figura do povo de Deus. Assim como o Sinai e o tabernáculo, o Israel é dividido em 3 grupos que a gente já mencionou. Os leigos, todo o povo de Israel, os sacerdotes e o sumo sacerdote. Cada vestíbulo do tabernáculo representa uma parte do povo. Por isso que o sangue das ofertas dos animais é sempre aspergido ou jogado em alguma peça de mobiliário do tabernáculo e nunca nas pessoas. Por quê? Porque ao limpar o altar com sangue, o sacerdote está simbolicamente limpando o pecador. Então essa tabela aqui ela vai resumir para a gente o que a gente viu sobre o tabernáculo até agora. A gente vê aqui os diferentes recintos do tabernáculo, o pátio, o lugar santo e o santo dos santos, os diferentes cômodos de uma casa, as diferentes partes do Monte Sinai e as diferentes partes do povo. O tabernáculo é também um microcosmo da criação. Ele não é apenas uma figura de Israel e do Sinai, mas ele representa a criação inteira. Para entender isso melhor, a gente tem que relembrar uma coisa que alguns de vocês já viram nas primeiras aulas do curso,
que é que a Bíblia representa o mundo criado como uma casa de 3 andares. O último andar, o andar mais de baixo, é o mar, o andar intermediário é a terra e o andar mais alto é o céu. Esse céu pode ser dividido ainda em 2 andares por meio do firmamento, que separa nosso céu visível dos altos céus onde está o trono de Deus. Olhando então para essa tabela, a gente vê uma associação entre o universo criado, a Terra como dividida por meio do Jardim do Éden e as áreas do tabernáculo. O pátio representa o lugar onde o povo de Israel tem acesso. O povo da aliança tem acesso. E o mar fica associado junto com aquilo que está fora do pátio, ou seja, com os gentios. Aí isso explica também por uma coisa que a gente já conversou algumas vezes, que nas linguagens dos profetas, dos salmos, nas poesias, muitas vezes o mar vai representar os gentios. Aí a gente vai ver também no firmamento, a associação do firmamento com o jardim e o lugar santo, que o jardim e o lugar santo eram esses lugares intermediários em que Deus se encontrava com o seu povo fora da sala do trono. Por fim, o céu, o trono de Deus, está associado então ao lugar santíssimo. Um detalhe interessante é que o lugar santíssimo é construído em forma de cubo. Talvez vocês se lembrem que a Nova Jerusalém também é construída em forma de cubo. É por isso que no Apocalipse é dito que a cidade não tem mais templo, porque o Senhor habita com os homens. É como se Deus está prometendo para a gente que na Nova Jerusalém nós habitaremos com Deus como se estivéssemos perpetuamente no lugar santíssimo, perpetuamente na sua presença. O tabernáculo é também como o jardim do Éden. Várias coisas que a gente mencionou já nos lembram o jardim. Nós vimos que ela tem uma porta do lado leste para o lado oeste. A gente lembra também que os querubins ficavam nessa porta ao leste do jardim, proibindo a entrada. Também os querubins são bordados nos véus e nas cortinas para lembrar o sacerdote que entra no lugar santo de que ali ele está na presença de Deus e lembrá-lo de que os querubins estão protegendo essa presença. Lembrá-lo de que nós não temos ou não tínhamos naquele momento ainda pleno acesso a Deus. Além disso, como jardim, o tabernáculo também é na sua maior parte intocável, né? Depois que nós fomos expulsos, não podíamos voltar. O tabernáculo é cheio de regras também, porque isso sinaliza pra gente a nossa expulsão do jardim. E o tabernáculo lembra a gente também de que desde o tempo de Adão até o tempo de Jesus, ninguém pôde voltar ao jardim, passar pelos querubins para desfrutar da presença de Deus. Por isso que Paulo chama a antiga aliança de um ministério de morte. Ela está continuamente nos lembrando dos nossos pecados e da nossa falta de acesso a Deus. Então, embora o tabernáculo trouxesse o povo para mais perto de Deus, para mais perto do que eles jamais puderam estar desde a expulsão do jardim, ela é também um instrumento de distância. É uma maneira de manter o povo de Deus à distância por causa do seu pecado, com todas as regras de acesso que existiam. Mas a boa notícia que nós sabemos e conhecemos é que desde que Jesus veio não há mais um tabernáculo ou um templo na terra. Isso significa que Deus não está mais nos afastando dele. Quando Jesus morreu na cruz, na Sexta-feira Santa que nós celebramos há uma semana atrás, o véu foi rasgado. E por isso, como diz o autor de Hebreus, nós temos toda a ousadia para poder entrar no lugar santíssimo. Todos nós. Porque o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, nos purificou de todos os nossos pecados e nos trouxe acesso ao Pai.
Além disso, como Jesus ensinou, nós agora não adoramos nem na montanha do Sinai, nem no templo em Jerusalém, mas em espírito e em verdade, onde 2 ou 3 se reúnem no nome de Jesus, a glória de Deus se manifesta. Podemos agora voltar ao jardim e comer de Jesus a árvore da vida. Jesus é a nossa árvore da vida. Como ele disse, quem comer de mim viverá eternamente. Tudo isso é verdade porque Jesus morreu e rasgou o véu que separava Israel de Deus. É por isso que Paulo diz em Romanos 8: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? E continua: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O véu da separação foi rasgado. Nada nos separará do amor de Deus. Descansemos nessa promessa de Deus e oremos para que possamos nos reunir o mais breve possível e comer e beber juntos de Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Até mais.